O ministro Alexandre de Moraes mandou bloquear criptoativos pertencentes aos manifestantes de 8 de janeiro. O que eu quero discutir com vocês é possível bloquear criptomoedas, criptoativos? Bem, primeiro, para quem acha que esse assunto não é relevante para o direito, eu atualmente trabalho como assistente técnico em um processo onde houve a compra de um imóvel de aproximadamente 20 milhões de reais com bitcoins em 2019. Então essa é uma questão que interessa muito aos operadores do direito. E por que eu resolvi gravar esse vídeo? Bem, recentemente eu percebi que um dos meus artigos foram citados em um artigo publicado na revista da Magistratura de Santa Catarina. O título do artigo é A Possibilidade de Penhora de Criptomoedas e a Efetividade Processual. O artigo que eu escrevi que é citado é um artigo onde eu comentei a impossibilidade de regulamentar o Bitcoin numa época que o legislador falava que ele queria regular o Bitcoin. Eu escrevi um artigo dizendo que o Bitcoin já é regulado pelo seu próprio protocolo, ou seja, não há como se alterar o protocolo do Bitcoin para regular ou regulamentar o Bitcoin, mas seria possível você regulamentar a atividade dos intermediários, pessoas que recebem dinheiro para comprar criptoativos para terceiros. Posteriormente, o legislador mudou essa ideia de querer regular o Bitcoin. Hoje nós temos a Lei 14.478/2022, que basicamente regulamenta a atividade de prestação de serviços relativos a ativos virtuais, que é o nome utilizado para buscar englobar os criptoativos. Porém, esse é um assunto para outro vídeo. Já adianto que o termo ativos virtuais não engloba todos os criptoativos. É um conceito jurídico específico. Bem, dito isso, uma outra questão de extrema importância. Este assunto ele é muito interessante, seja pela questão prática, mas também porque ele destaca algo que todo profissional do direito que quer atuar nessa área deve estar consciente. É necessário buscar conhecimento técnico relativo à parte de programação. Criptoativos funcionam basicamente com base em códigos, então é fundamental que o operador do direito vá buscar esse conhecimento. E qual que é a notícia boa? A notícia boa é que você tem esse conhecimento de graça. Eu tenho um canal chamado Canal DeFi Brasil, onde eu ensino você a programar uma criptomoeda, uma blockchain, uma rede P2P, ou seja, algo semelhante a Ethereum, uma versão um pouco mais simplificada, mas nem por isso algo que não deva ser levado a sério, porque você tem ali todas as características que vão te ajudar na prática a tratar desse tipo de problema que nós vamos falar no vídeo. Porque é claro que eu vou falar aqui já abordando uma série de questões, como por exemplo, alguns pensam que se você tiver a custódia da chave privada, ou seja, se você fizer a chamada autocustódia, não é possível haver a penhora ou o bloqueio de criptoativos. Nós vamos ver que depende do tipo de criptoativo. Veja só, e como que eu sei disso? Apenas por causa do conhecimento técnico. Então, no canal da DeFi Brasil, nós temos lá mais de 50 aulas ensinando você a programar desde o início. Você vai aprender, por exemplo, a diferenciar blockchain de rede. Muitas pessoas confundem blockchain, que é uma superestrutura de dados, conforme eu gosto de falar, porque nós temos uma estrutura básica que é o bloco, encadeada, forma uma superestrutura, como por exemplo redes de computador. Eu posso ter algo como uma blockchain não necessariamente em um sistema descentralizado, como acontece em relação ao Bitcoin, mas isso é um assunto também mais técnico. Apenas para destacar então a importância de se buscar esse conhecimento. Nós vamos falar hoje também sobre algo chamado de Smart Contract. Você também encontra conteúdo no canal da DeFi Brasil inteiramente gratuito, certo? Um canal que está desde 2020 ensinando de graça essas informações para profissionais tanto da área da programação quanto da área jurídica. Bem, o que a gente vai ver então? Bem, primeiro que há sim possibilidade de fazer o bloqueio. Em alguns casos, mesmo que você tenha autocustódia, mesmo que você tenha a custódia da chamada chave privada, e a gente vai fazer uma diferença nesse vídeo, por exemplo, entre criptoativo e chave privada. Tem muita gente que pensa que criptoativo e chave privada é a mesma coisa, porque tem uma frase que diz, né, que se você não tem a chave, você não tem as cripto.
né? Not, né, your keys, not your coins. Porém, tecnicamente, é importante que você saiba que a chave privada é apenas algo utilizado para assinar uma transação no contexto de uma rede. Porém, o criptoativo ele sempre está na rede, ele nunca sai da rede. Tecnicamente, então, nós não sequer poderíamos falar em custódia de criptoativos. Todas as transações referentes a criptoativos, elas estão na blockchain. Antes de entrar na blockchain, elas ficam em algo chamado de mempool, que também é algo muito interessante para quem trabalha com investimentos no âmbito DeFi, porque nós temos inclusive um curso onde nós aprendemos a decodificar as transações que estão no mempool, por exemplo, direcionadas para automated market makers como a Uniswap, fazendo com que você possa então ter antecipar ou prever com maior facilidade o preço futuro de tokens que são comercializados nesses automated market makers, protocolos DeFi, grosso modo. Então, de fundamental importância. Dito isso, o que a gente precisa entender? Bem, primeiro caso que nós vamos ter é aquele caso onde as pessoas entregam dinheiro para bancos ou corretoras para que essas pessoas comprem criptoativos e essas pessoas fazem então a chamada custódia da chave privada, que é algo também um pouco problemático de se falar, porque fazer a custódia de uma chave privada não é exatamente aquilo que nós imaginamos com o termo custódia quando nós falamos de ativos digitais, mas isso é uma outra discussão. Então o fato é que hoje as corretoras e os bancos, elas têm toda a identificação das pessoas que dão dinheiro para elas, de modo que elas façam a aquisição. Então é perfeitamente possível você que é juiz encaminhar uma ordem, por exemplo, para alguma dessas corretoras e elas têm a obrigação de ter então todas as informações e obviamente que em vez de elas passarem a criptomoeda para o titular, no caso de penhora, ela pode transferir essas criptomoedas para o órgão do Poder Judiciário, inicialmente. Então é perfeitamente possível porque essas corretoras ou bancos, né, que também estão hoje prestando serviço, eles atuam simplesmente pegando o dinheiro das pessoas, aí você vai fazer um cadastro, e com esse dinheiro ele vai comprar criptoativos, ele vai fazer um registro. Esse registro ele fica num banco de dados, ali onde ele vai relacionar, fulano me deu 100 mil reais para eu comprar Bitcoin, fulano com esse dinheiro tem direito a tantos Bitcoins, porém, toda a parte, a responsabilidade sobre o criptoativo está de posse da corretora. Então ele tem apenas um registro no banco de dados que você tem Bitcoin com ele. Mas se ele falir, se esse registro, por exemplo, desaparecer, algo que inclusive aconteceu em um caso que eu trabalhei, onde a corretora faliu e os registros desapareceram, mesmo, olha que interessante, utilizando algo chamado de blockchain privada, que inventaram aí para dizer que dá segurança, para tentar imitar, né, aquilo que de fato funciona e que não funciona, porque blockchains privadas são redes privadas que são controladas por uma determinada pessoa que pode destruir isso facilmente. Então esse caso acho que não tem dúvida, é perfeitamente possível. Bem, qual que é o caso que começa então a ter um pouco mais de problema? É no caso da chamada autocustódia. E aqui a gente começa a fazer uma diferença. Quando a gente fala em criptoativos, a primeira coisa que a gente tem que diferenciar são criptomoedas, que são criadas de acordo com as regras estabelecidas pelo protocolo, pelo sujeito que escreveu lá o código-fonte. No caso do Bitcoin, tem todo o procedimento para a criação do Bitcoin, a partir de um processo técnico, né, chamado de mineração, processo de validação de transações. E basicamente é isso. Cada rede ela pode estabelecer o seu mecanismo para criar as criptomoedas que você pode pensar nelas como a moeda da rede, porque a rede, na verdade, é uma infraestrutura de pagamento que está sendo disponibilizada para o usuário. Então, quando você faz uma transação, por exemplo, numa rede como a Ethereum, você precisa ter a moeda da rede para você pagar, né, esta transação. Isso acontece também no âmbito do Bitcoin. Você precisa ter Bitcoin para poder realizar uma transação no âmbito do Bitcoin. Então, o que é distintivo nesse caso é o fato dessa programabilidade aí já antecipada, determinística, né, conforme as regras do protocolo. Bem,
Outro tipo de criptoativo são chamados tokens. Os tokens eles são gerados não pelas regras do protocolo da rede, mas eles são gerados por smart contracts, que são programas de computador que podem ser programados por qualquer pessoa. Então, eu posso na minha casa aqui entrar em um determinado, ou tem que fazer tem alguns softwares já prontos que facilitam bastante esse processo, mas basicamente eu entro facilmente, eu escrevo aqui agora um smart contract, gero tokens e posso vender isso no mercado dizendo que ele está lastreado em uma quantidade de dólar, por exemplo. É o caso da Tether. Trata-se de um smart contract que uma empresa fez e essa empresa alega que ela tem uma quantidade de dólar em algum lugar. Nós temos que confiar que ela tem essa quantidade de dólar, mas, ou seja, quem garante, né? O fato é que esse smart contract ele é programado, ele pode, por exemplo, ser programado para que determinados fundos relativos a determinados, controlados por determinados endereços, eles sejam bloqueados e destruídos. E eu posso facilmente, essa função inclusive ela existe, essa função de bloqueio, de destruição de tokens, ela existe no smart contract da Tether, que é uma stablecoin, porque ela alega que ela tem essa paridade com o dólar. Então, basta que a fundação receba uma ordem e essa fundação ela pode, como já fez, congelar e bloquear esses valores. Bem, poderia ser criada facilmente uma função em um smart contract para transferir para uma determinada carteira esses valores bloqueados. Ou, no caso da Tether, no caso do smart contract, não havendo essa função, é perfeitamente possível que seja destruído um determinado valor de token relativo a um endereço e que a Tether minta aquele correspondente, o valor correspondente aos tokens que foram destruídos para um determinado endereço, permitindo assim então a transferência de fundos do devedor para o credor. Isso vale para qualquer espécie de token que opere segundo o smart contract. Então é muito importante que você conheça o smart contract, e para isso você precisa analisar as funções desse smart contract para saber se de fato é ou não possível. Veja que nesse caso é aquilo que eu disse para vocês anteriormente. Mesmo a pessoa tendo a chave privada relativa àquele endereço, porque nós trabalhamos com o conceito chamado de criptografia assimétrica, ela não consegue mais mover esses fundos. Então isso deixa muito claro a diferença entre criptoativos e chave privada. Ter chave privada não significa que você tem poder sobre os criptoativos. Eu posso ter a chave privada e mesmo assim alguém conseguir bloquear os fundos e transferir esses fundos para um outro endereço sem a minha autorização. Então, essa frase que diz que not your keys, not your coins, ela deve ser vista com certas ressalvas. E para que você tenha esse conhecimento, é fundamental que você se aprofunde. Mesmo você que é operador do direito, e como eu disse no nosso canal DeFi Brasil, você aprende tudo isso de graça. Ok? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima. Grande abraço.